Olá, irmãos. Aqui é o pastor Paulo Oliveira e é uma alegria estarmos juntos novamente. Eu quero hoje fazer um vídeo curto, rápido, mas esclarecendo um ponto que para mim é de vital importância. Eu lembro que no tempo que eu fui tanto capelão de escola quanto pastor distrital, muitas vezes eu lidei com situações onde irmãos pegavam a Bíblia e, ao estudarem, muitas vezes não entendiam muito bem um contexto, uma palavra que era usada e acabavam criando uma certa confusão em sua mente. E também, ao não entender a Bíblia, também liam e muitas vezes não entendiam os escritos de Ellen White. Em alguns casos, até não entendiam ambos. O problema é que, ao não entenderem, eles acabavam entendendo de forma distorcida. Né? Até estranho dizer que eles não entendiam e entendiam. Eles não entendiam a verdade, mas infelizmente acabavam achando que estavam entendendo algo que estava totalmente errado. E então os irmãos iam criando várias ideias que são totalmente contrárias à Bíblia. Como, por exemplo, eu me deparei muitas vezes com situações onde membros chegavam para mim e diziam assim: pastor, a igreja ela tem nos ensinado de forma errada durante todos esses anos. A igreja nos escondeu uma verdade. E aí eu perguntava: que verdade é essa? A verdade é que o Espírito Santo não é Deus. Ou ainda, que Jesus não é Deus. E infelizmente eu vi muitos irmãos abandonando a fé porque agora não se enquadravam mais nos parâmetros da igreja e não se sentiam confortáveis na igreja porque achavam que a igreja havia mentido para eles. Bom, infelizmente esses irmãos, muitos acabaram saindo e não voltaram mais. Graças a Deus, outros perceberam a besteira que estavam fazendo, o erro que estavam cometendo e retornaram. Mas eu quero, nesse vídeo, esclarecer um ponto da profecia. Quando nós olhamos Apocalipse 16 e olhamos ali o relato do Armagedon, João vê na profecia e ele observa 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses 3 espíritos, eles fazem contrafação à divindade. 3 poderes usados pelo inimigo, 3 poderes divinos. Dragão, besta e falso profeta, em oposição ou em contrafação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal, e eu convido você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever, tá? Para que mais pessoas conheçam. E eu não sei se você sabe como é que funciona essa questão dos algoritmos na internet, mas quanto mais você assiste os vídeos, quanto mais tempo você passa assistindo, então se você assistir ele inteiro, é muito bom para que a internet perceba esse engajamento. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, aí então a internet vai entender que esse vídeo é importante, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai oferecer esse conteúdo a mais pessoas. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde essa pandemia tem afastado as pessoas de Deus e da palavra de Deus, o que não deveria acontecer, porque tudo isso que tem acontecido no mundo deveria trazer as pessoas para mais junto de Deus, mas infelizmente muitos têm se afastado por não entenderem bem a Deus e o caráter de Deus neste momento tão conturbado da história. E eu convido você então a divulgar nossos vídeos, a ajudar para que mais pessoas conheçam esse conteúdo e não sejam também elas enganadas pelas artimanhas do inimigo. Bom, eu quero esclarecer um ponto para mim de vital importância, porque quando nós estudamos a cristologia, nós podemos, cristologia em teologia é o estudo de Cristo, né? E aí nós podemos aprofundar isso em várias coisas. Podemos estudar a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo e vários outros temas ligados à pessoa de Jesus. Eu estou preparando um seminário de teologia, o seminário Metanoia. A palavra metanoia é uma palavra grega que na Bíblia foi traduzida como arrependimento, né? Mas a sua essência significa mudança de pensamento, ou mudança de vida, ou mudança na forma de pensar e agir. Então, esse seminário vai vir justamente para ajudar as pessoas a mudarem a sua visão com relação à Bíblia, ajudá-las a entender melhor a Bíblia, a se preparar melhor, tanto para a volta de Jesus, quanto para servir a Deus e a sua igreja. Em breve, esse seminário vai estar no ar, né, com todo o conteúdo que eu aprendi no tempo de UNASP, no tempo de mestrado, no tempo de especializações e também, claro, né, da minha experiência de campo. E você vai ser convidado a se matricular, estudar, vai ser um valor
assim, ilusório, muito barato, realmente só para divulgarmos e para ajudarmos as pessoas a continuarem estudando e conhecendo mais a palavra de Deus. Muito bem, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa, né? A Bíblia. O retorno de Jesus para junto do Pai e a sua entronização no céu, eles foram preditos já no Antigo Testamento. O Salmo 110, verso 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Muito bem. Então, o Antigo Testamento, né, a entronização de Cristo já foi predito no Antigo Testamento, aqui, em especial no Salmo 110, verso 1 e 2, e também foi descrito em tons dramáticos lá no capítulo 5 do Apocalipse. Quando olhamos o Apocalipse 5, percebemos ali um desespero inicial de João, no verso 4, né, Apocalipse 5, verso 4, que revela o temor de que o caráter de Deus tivesse sido para sempre comprometido pela história do pecado, e ele houvesse perdido as condições morais de governar. Mas, então, naquele momento dramático, alguém parece olhar para João e diz: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Está no verso 5. Quando João olhou, porém, o que ele viu não foi um leão, e sim um cordeiro que parecia que tinha sido morto, diz o verso 6. E que o que se segue é uma cena, podemos dizer assim até de forma magistral, apoteótica, da entronização de Cristo no céu. A tônica da narrativa é clara, diz o texto no verso 12: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Um reconhecimento que começa aparentemente com os seres humanos redimidos, no verso 8, passa para os milhões de anjos celestiais, verso 11, e termina com toda a criatura no vasto universo de Deus, no verso 13. Um momento de glória e louvor indescritíveis. Jesus venceu. Deus venceu. Seu caráter foi passado a limpo e seu direito de retornar, bem como o de Cristo, plenamente vindicados, e por isso Jesus pôde dizer, como pouco antes de ascender ao céu: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele fala isso em sua despedida dos discípulos lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Embora esse não tenha sido ainda o momento em que as forças do mal foram definitivamente aniquiladas, a destruição delas e o triunfo do plano divino já estavam asseguradas, né? Como vimos aqui no Salmo 110, verso 1, em que os inimigos seriam colocados debaixo dos pés de Cristo. Você pode ver isso também em Efésios capítulo 1, verso 19 a 22, e Filipenses 2, versos 10 e 11. A entronização de Cristo à destra do Pai, mencionada inúmeras vezes pelos escritores do Novo Testamento, como por exemplo, eu não vou ler os textos, vou só citar, tá, por nosso tempo, mas você depois pode ler com calma. Atos capítulo 2, verso 32 a 36, Atos capítulo 5, verso 31, capítulo 7, verso 55 e 56, Romanos capítulo 8, verso 34, Efésios capítulo 1, verso 20, Colossenses capítulo 3, verso 1, Hebreus capítulos 1, verso 3, 13, verso 8, Hebreus capítulo 1, verso 3 e 13, 8, verso 1, 10, verso 12, 12, verso 2, e ainda 1 Pedro capítulo 3, 22 e Apocalipse 3, verso 21. Então, vários escritores, vários textos do Novo Testamento que já haviam mencionado a entronização de Cristo. E ainda, essa entronização foi antecipada pelo próprio Jesus diante do Sinédrio. Ele fala isso lá em Lucas capítulo 22, verso 69. E essa entronização, ela ocorreu na sala do trono celestial, simbolizada pelo Santo dos Santos no santuário terrestre, como nos mostra Êxodo capítulo 25, verso 17 a 22, Números capítulo 7, verso 89, entre vários outros textos. O lugar santo dos santos, era o lugar mais sagrado do santuário terrestre, é também
o lugar mais sagrado do universo. E esse local se torna sagrado, né, justamente porque ele traz consigo a presença de Deus. É a presença de Deus que torna o local sagrado. Lembra no deserto, quando Moisés se aproximou da sarça ardente? Ali ele ouviu uma voz da sarça dizendo para que ele tirasse as sandálias, porque o lugar era santo. E o que tornava o lugar santo era a presença de Deus. Detalhe interessante é que no Evangelho de João, melhor, Jesus ele é explicitamente apresentado como o Eu Sou do Antigo Testamento. Você pode ver isso em João capítulo 8, verso 28 e 58 e também 13, verso 19. Inclusive como aquele que Isaías viu assentado sobre um alto e sublime trono, rodeado por serafins que clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você pode ver essa descrição lá em Isaías capítulo 6, verso 1 e 3 e comparar com João capítulo 12, verso 41. Ou seja, de acordo com João, o ser divino, glorioso e majestoso que Isaías viu na sala do trono no santuário celestial era o próprio Jesus. O que ajuda a entender que o que Jesus quis dizer quando ele orou lá em João 17 para reaver a sua glória que ele tinha desde a eternidade passada. Então, Jesus ora lá na oração sacerdotal de João 17 para que ele tenha a mesma glória de antes junto do Pai. João está vendo Jesus novamente sendo entronizado. Percebemos assim que Jesus é Deus, sempre foi Deus, não perdeu em momento algum a sua divindade. E ao retornar ao céu após cumprir o plano da redenção, o sacrifício expiatório em nosso favor, Jesus retorna aos céus agora para assumir o seu lugar, que era seu direito antes de haver ele criado o mundo e antes de haver ele encarnado este mundo para a nossa redenção. Eu espero que você tenha entendido bem, que você aceite a Jesus como seu Senhor, como Deus, como teu Salvador e se prepare para a sua vinda. Um forte abraço e até a próxima.